Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. O secretário de Segurança decide manter na ativa policiais que mataram um jovem com transtornos mentais que fez postagem de apoio ao serial killer Lázaro Barbosa. Mulheres são agredidas durante atividade física em Imperatriz. Depois de acelerar a vacinação, a imunização da primeira dose está suspensa na capital. Centrais de vacinação estavam vazias na tarde de hoje. E ainda, apenas 3 municípios do Maranhão não registraram mortes pela Covid-19. O Jornal da Difusora já está no ar. E o secretário de Segurança Pública falou hoje sobre a morte do jovem Hamilton César Bandeira, de 23 anos. Ele foi morto, você lembra, durante uma ação da polícia na casa dele na semana passada, após ter postado mensagem de apoio ao assassino em série procurado no estado de Goiás. Os policiais envolvidos na ação não foram afastados. Neste vídeo, o jovem aparece brincando com um amigo. Ele canta uma música internacional. O jovem gostava de gravar vídeos para as redes sociais. Hamilton César Lima Bandeira, de 23 anos de idade, morreu na última sexta-feira no município de Presidente Dutra, no interior do Maranhão. 3 policiais civis foram até a casa da vítima para entregar uma intimação, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, quando o jovem teria se armado com uma faca. A ida dos policiais à casa da vítima teria sido após denúncias de moradores do município por materiais relacionados à apologia ao crime, inclusive fazendo referência a Lázaro Barbosa, assassino que é procurado no estado de Goiás, por cerca de 300 policiais há 15 dias. Quando apresentava a intimação para o parente do cidadão Hamilton, este teria saído dentro do quarto, correndo com uma faca na mão. E os policiais que estavam na porta, então, efetuaram disparo em relação a ele. E ele teria sido atingido por 2 disparos, um na perna e outro no abdômen. As versões são rebatidas pela família, alegando que a vítima não teria reagido à abordagem. A família ainda afirma que Hamilton César tinha problemas mentais e, por isso, tomava remédios. Nesta foto seriam receitas de medicamentos tomados pela vítima. O que aconteceu, meu filho, que eu estava ali na cozinha, sentado na cadeira. Aí meu filho estava deitado aí, na cama, com o meu e deitou. Aí quando eu levanto a vista, eles vêm, tem todos os 3 de lá para cá, já com as armas, olha. Que quando chegou aqui, disse, tem gente, que quando disse tem gente, o menino terra pulou da cama, que tinha muito medo de polícia, pulou da cama no chão e corre de lá para cá e eles atiraram nele bem aqui. No fim de semana, após o crime, populares realizaram um protesto cobrando justiça no caso. O Ministério Público informou que está acompanhando as investigações, mas que todo o processo deve ser conduzido pela Polícia Civil. O corpo do jovem Hamilton César foi sepultado sem autópsia e agora deve ser exumado para que uma perícia seja realizada. A Superintendência de Homicídios e de Investigação de Crimes Institucionais apuram o caso. A polícia colhe, mas ela encaminha para apreciação do Ministério Público e julgamento por parte do Judiciário. A atividade dela encerra com a conclusão do relatório policial, mas é encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário para o trâmite do processo criminal. A Comissão de Direitos Humanos da OAB também se manifestou sobre o caso. Desde logo nós vamos oficiar a Secretaria de Segurança Pública, a Corregedoria de Polícia e o controle externo da atividade policial do Ministério Público. Não tem antecedente de nada, uma equipe exemplar, a cidade de Presidente Dutra é testemunha disso, eles comemoravam mais de 100 dias sem morte na região, pelo trabalho integrado da Polícia Civil com a Polícia Militar. Então, eles continuam na atividade policial, estão trabalhando porque tem que trabalhar para defender a sociedade contra o crime. Estão lá em atividade. O que não é feito pela Delegacia Regional de Presidente Dutra é o inquérito policial, mas na atividade de rotina deles, na unidade, eles continuam trabalhando. Bom,
Indígenas bloquearam na tarde de hoje a MA 275, próximo a Amarante, em protesto contra a votação do projeto de lei 490, que está em análise na Câmara Federal. O projeto prevê a criação de um marco temporal que determina que as terras tradicionalmente indígenas são aquelas ocupadas ou usadas para atividades produtivas por essa população em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. E essa ocupação precisará ser comprovada pela etnia, o que não ocorre nesse momento. O Conselho Indigenista Missionário acusa o projeto de inviabilizar a demarcação de terras indígenas e permitir que elas sejam usadas para o agronegócio, a mineração e também a construção de hidrelétricas. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Se for aprovada pelos deputados, ainda precisa ir para o Senado. Olha, a polícia investiga a denúncia de um grupo de mulheres que dizem ter sido agredidas enquanto praticavam atividades físicas, isso no centro de Imperatriz. As vítimas procuraram a delegacia da Polícia Civil para registrar a ocorrência e informar a placa do veículo que era conduzido por um homem que na noite de ontem ameaçou um grupo que praticava exercícios correndo no centro da cidade. Hoje pela manhã nós conversamos com 2 das vítimas dessa agressão. Elas disseram que estavam correndo em um grupo de 7 pessoas e passavam aqui neste trecho da Avenida Dorival Pinheiro de Souza quando foram surpreendidas com a ação do motorista. Imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais também podem ajudar na investigação. Eu fiquei meio nervosa, não sabia o que falar, mas já fui falando o que foi. Ele disse que não havia de pedestre. E depois aí o colega foi falar com ele ficou muito agressivo e logo em seguida ele jogou spray de pimenta, né? Enfim, ele estava muito agressivo e jogou esse carro por várias vezes sobre nós. Ele quase nos imprensou na calçada. Esta outra mulher, que também procurou a delegacia para registrar a ocorrência, chegou a discutir com o motorista e não foi atingida por jatos do spray de pimenta porque conseguiu desviar o rosto. Ele baixou o vidro do carro, mais ainda, né? E pegou o spray de pimenta e começou a jogar. Eu tive a reação muito rápida de afastar para trás e pular para a calçada. Mas as meninas que estavam atrás de mim sentiram a questão do spray de pimenta nelas e começaram a arder os olhos e tudo mais. E aí a gente começou a correr para chegar lá onde o nosso percurso, né, inicia, para jogar água no olho delas, esse tipo de coisa. Caso estranho, né? Agora um rápido intervalo. Daqui a pouco a imunização da primeira dose, que está suspensa aqui na capital. Até já. De volta e olha, com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 suspensa, o Centro Municipal de Vacinação aqui de São Luís estava praticamente vazio na tarde de hoje. Aqui na capital, o calendário segue com a aplicação da segunda dose. Bem diferente dos dias anteriores, o único ponto de vacinação aberto em São Luís estava praticamente vazio. Outros 8 pontos estão fechados temporariamente, após finalizar a aplicação de doses no público-alvo com 18 e 19 anos. O cenário já era esperado pela coordenação de campanha. A segunda dose de boa parte da população ludovicense só está prevista para ser administrada em julho. A gente vai dar seguimento ao calendário de segundas doses enquanto for houver necessidade. Então, a gente sempre vai ter alguns pontos específicos para atendimento de D2. Fora isso, a Prefeitura, claro, ela precisa dar seguimento no calendário. E isso vai seguir como? A partir do momento que o Ministério da Saúde, juntamente com o Governo do Estado, repassar novas doses, a gente consegue dar uma celeridade ainda maior na vacinação. Foi assim que a Doralice chegou, nem enfrentou filas e completou o esquema vacinal. A enfermeira recebeu a segunda dose de Coronavac. Pelo menos a sensação de dever cumprido agora realmente funciona. Bora ver se o povo tem consciência e realmente vem fazer sua dose para completar e a gente conseguir, enfim, respirar um pouco melhor, tá bom? A capital maranhense recebeu mais de 725 mil doses e atingiu mais de 98% em taxa de vacinação. Por isso, agora o foco é em vacinar segunda dose e também aguardar a alteração no PNI para poder vacinar pessoas com idade entre 12 e 17 anos.
Retardatários e novos grupos serão chamados na próxima etapa. Ou seja, aquelas pessoas que porventura perderam, né, o primeiro chamado, ele vai ter uma segunda oportunidade assim que nós recebermos novas doses. Fora isso também, a Anvisa liberou a vacinação Pfizer para jovens de 12 a 17 anos. Só que o Ministério da Saúde, ele ainda não se pronunciou e a partir do momento que o Ministério da Saúde se pronunciar, fazer as orientações e repassar as doses, a Prefeitura de São Luís já tem a estratégia montada para a gente começar essa vacinação. Pois é, confira aí na sua carteirinha a data certinho para que você não perca o prazo aí para a aplicação da segunda dose. Vamos então aproveitar e ver como é que estão os números da pandemia aqui no estado, com os dados que foram divulgados hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. Já estão aqui para a gente. Nós temos desde o início da pandemia até agora 311.207 casos confirmados da doença no Maranhão. Nas últimas 24 horas, 1.341 casos confirmados da doença. Temos no momento 31.164 pessoas se recuperando em tratamento ou em casa ou então em hospitais. O número de recuperados desde o início da pandemia até agora passa dos 271.200. 8.841 é o número de mortes também desde o início da pandemia até agora e o número de mortes nas últimas 24 horas chega a 40. Esse número é praticamente o dobro do que foi registrado ontem e infelizmente chega mais uma vez aí a marca de 40 mortes somente em 24 horas aqui no Maranhão. E na contramão desses números, 3 cidades maranhenses não registraram mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Quem traz mais informações é a Andressa Miranda. Oi, Hugo, boa noite. Boa noite a você que acompanha o Jornal da Difusora. Vamos falar desses números nessas 3 cidades apontadas aí nos relatórios da Secretaria Estadual de Saúde, como cidades que não registraram mortes pelo novo coronavírus. Lá na cidade de Santa Filomena, que fica a 345 quilômetros de São Luís, desde o início da pandemia, isso nós estamos falando desde o ano passado até agora, foram registrados 174 casos de pessoas infectadas pela Covid-19. Mesmo assim, ninguém morreu pela Covid no município de Santa Filomena. Tem também as outras 2 cidades que aparecem nesses registros aqui no estado do Maranhão. São as cidades de Milagres do Maranhão, que está sem mortes e com 240 casos confirmados, e tem a taxa de letalidade, então, de 0%, nenhuma morte. E tem também São Francisco do Brejão, sem mortes, mesmo registrando aí 486 casos do novo coronavírus. São as 3 cidades que aparecem nesses dados da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui nesses dados também, Hugo, tem as cidades que apresentaram até agora apenas uma morte. A gente vê aí que são números em outras cidades, números altos de muitas pessoas morrendo pela Covid-19, mas tem muitas cidades também, algumas cidades aqui no estado do Maranhão, que registraram apenas uma morte. São elas Fernando Falcão, tem uma morte, mesmo tendo aí mais de 840 casos, na verdade quase 850 casos. Tem também Governador Luiz Rocha, com 265 casos e apenas uma morte. Presidente Juscelino, Senador Alexandre Costa, são as cidades aí que aparecem com apenas uma morte registrada pela Covid-19 até agora. Hugo, é com você. Pois é, Andressa, obrigado pelas informações e a gente, claro, sempre mandando a nossa solidariedade às famílias que perderam vidas por conta da Covid-19. Agora a gente muda de assunto porque a família Difusora está crescendo. A partir do dia 28 de junho, a região dos Cocais será integrada ao sistema Difusora. Vem aí a TV Difusora Leste. É isso mesmo, muito mais informação e entretenimento para Caxias e cidades vizinhas. A Difusora Leste chega para somar e prestar um serviço com qualidade e o compromisso que os telespectadores merecem, com uma estrutura de ponta e uma programação ainda melhor. A Difusora Leste vai dar início a um novo momento em Caxias e juntos vamos trilhar novos caminhos. Sejam bem-vindos à TV Difusora Leste. Há mudanças que vêm para melhor e uma nova fase está chegando à TV Sinal Verde. A partir do dia 28 de junho, seremos TV Difusora Leste. Vamos mudar para ficar mais perto de você. A região dos Cocais agora será totalmente integrada ao sistema Difusora e ao Maranhão.
mais informação, prestação de serviço e entretenimento. Um projeto com a cara de Caxias e ainda mais qualidade. Está no ar TV Difusora Leste. Legal, né? Agora o intervalo. Daqui a pouco você vai ver que a seleção brasileira vai ter mudanças para o jogo de logo mais pela Copa América, com transmissão ao vivo pela TV Difusora. Até já. De volta, e hoje é dia de seleção brasileira aqui na Difusora. O Brasil enfrenta a Colômbia pela terceira rodada da Copa América. E para essa partida, o técnico Tite deve fazer mudanças na escalação. Um salto para a vaga de titular. O Everton será o goleiro da seleção nesta quarta-feira contra a Colômbia. Manter o grande nível de atuações que todos estão tendo e aproveitar a oportunidade que está sendo dada e procurar, né, se firmar que esse é o objetivo. Tite manteve o revezamento entre os titulares. Além dos goleiros, outras posições devem ser mexidas. A neblina ajudou a esconder a escalação. A única ausência confirmada é a do Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid. Ele tem uma lesão no joelho direito e não trabalhou no campo nos últimos dias. Se não se recuperar, pode ser cortado da Copa América. A competição permite até 3 trocas por lesões comprovadas entre a primeira fase e as quartas de final. Um risco que todos correm. Por isso, os atletas não querem desperdiçar uma chance de jeito nenhum. O Everton poderia escolher entre a Copa América ou a Olimpíada. Eu já sonho, às vezes, com o momento de estar no Maracanã de novo, disputando outra final, mas vai ficar mais marcada ainda pro resto da minha vida, né, com todas essas oportunidades que ele tem me proporcionado. Pois é, todo mundo convidado. Então, Brasil e Colômbia se enfrentam logo mais 9 da noite com transmissão aqui pela sua TV Difusora. Agora, olha só, você aí está curtindo o nosso especial de São João? Então fica ligado que ainda não acabou. O próximo sábado a gente tem mais um encontro marcado com a alegria e a tradição do Maranhão. A nossa festa continua a partir das 10 horas da manhã aqui na tela da sua TV Difusora, na Difusora FM, nas nossas redes sociais e também no portal MA10. Muita música junina, comidas típicas, emoção e a alegria aí na sua casa, além da nossa edição itinerante, que vai percorrer as ruas, levando a tradição do São João do Maranhão. Então fique ligado no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, a emoção vai tomar conta do seu coração. O São João das Tradições é um oferecimento da Faculdade Uninasal, Nada Vai Parar Você, Isca Controle de Pragas e Sanitização, Bital Internet, a internet que mais cresce no Maranhão, do Norte, a sua concessionária Renault no Maranhão, Viação Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Equatorial Energia, trabalhando todo dia pela energia do Maranhão, e Governo do Maranhão, governo com o povo, o Maranhão num caminho novo. São João é na Difusora, a tradição não pode parar. As reportagens dessa edição você sabe que pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens da Praça Benedito Leite, no Centro Histórico de São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã.